Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu decidi começar uma série nova aqui no canal, explicando algumas funções dos nossos roteadores Wi-Fi. E hoje é o dia de explicar o que é o Airtime Fairness. Bom, é um recurso que procura equalizar, criar uma equidade de tempo entre dispositivos de diferentes gerações do Wi-Fi. Como assim? Pense o seguinte, a cada geração nova do Wi-Fi, a gente tem avanços para que a latência seja menor e que a velocidade aumente. Isso faz com que um dispositivo Wi-Fi 7, ou Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, seja mais eficiente com Wi-Fi 4, por exemplo. Então, na prática, o que acaba acontecendo? Na maioria das redes, a gente tem dispositivos de várias gerações do Wi-Fi. Por exemplo, eu tenho um celular Wi-Fi 6, mas a minha televisão ela é Wi-Fi 4 ainda. E os dois estão compartilhando na mesma rede Wi-Fi. Isso faz com que a minha TV Wi-Fi 4, embora não esteja transmitindo uma grande quantidade de dados, impacte no desempenho dos outros aparelhos com gerações mais novas do Wi-Fi. Mas por que isso acontece? Imagina um tempo X, aqui eu dei 1 nanosegundo, por exemplo, em que é suficiente para que um carro Wi-Fi 4 atravesse uma estrada, que seria uma transmissão de alguma coisa pela rede, seja baixar um vídeo ou qualquer coisa. Mas é uma estrada, é a banda do meu roteador. Então, meu dado tem que passar por aqui. Imagina que nesse um tempo de 1 nanosegundo, o carro Wi-Fi 4 para quase no fim da estrada. Ele fica aí, onde ele está agora. Mas nesse mesmo tempo, é suficiente para passar 3 carros de Wi-Fi 6, como está na imagem. Ou seja, o Wi-Fi 6 é mais rápido que o Wi-Fi 4, novamente. Mas o que acontece? Enquanto o Wi-Fi 4 não terminar a transmissão, o Wi-Fi 6 não passa na estrada, então ele não consegue transmitir, já que os roteadores conseguem transmitir com cada de cada vez, né? A solução que o Airtime Fairness traz é uma justiça de tempo. Como assim? O carro Wi-Fi 6 ele vai passar. Ele tem um tempo X, que ele consegue terminar de passar a estrada. O carro Wi-Fi 4 vai ter o mesmo tempo X, independente se ele está transmitindo um dado que leva mais tempo que isso para concluir a transmissão. Então, na prática, vamos supor que ele demora meio nanosegundo, o Wi-Fi 6, para terminar a estrada. O Wi-Fi 4 vai ter exatamente esse mesmo tempo, mesmo que ele pare no meio. Aí vai ter que passar outro dado da geração mais nova do Wi-Fi 6, e aí ele termina a transmissão do Wi-Fi 4. Isso de acordo com o que estiver conectado na rede, né? Não necessariamente ele para ir pro Wi-Fi 6, do 4, do 3, do 2, do 1, sei lá, quem está conectado. Foi aqui no meu exemplo que basicamente o Wi-Fi novo vai ser mais rápido, sem ligar muito para quem é antigo, né? Para os dispositivos antigos vão ter uma queda no desempenho, para que seja justo com os novos não perderem desempenho. Então, quando eu devo ativar o Airtime Fairness? Quando você tem um ponto de acesso, que é o seu roteador principal, e ele não tem ninguém amarrado nele, que seja um repetidor Wi-Fi de uma geração anterior de Wi-Fi. Por exemplo, tem um roteador Wi-Fi 6. Eu posso ter um repetidor Wi-Fi 6, por exemplo, uma rede mesh. Ou um repetidor mesmo, convencional, seja Wi-Fi 6. Então, nesse caso, é ok ativar o Airtime Fairness, porque os dispositivos que precisam de banda seria um repetidor Wi-Fi, para ele não repassar um sinal lento, ou o meu notebook, que eu uso para diversas coisas, que tem Wi-Fi 6. Dispositivos importantes têm a geração mais nova, e eles estão ficando mais lentos por causa de antigos. Então você reduz a velocidade dos dispositivos velhos e que podem não ser tão importantes assim. Pode ser uma lâmpada automatizada, que é o Wi-Fi 4 e está reduzindo o desempenho da sua rede, por exemplo. Então você prioriza os novos em detrimento dos antigos. Num cenário que você não tem nenhum dispositivo antigo que precisa de alta velocidade, ou vamos deixar melhor explicado, que precisa do máximo que ele pode entregar, porque ele é antigo, então é lento de qualquer forma, mas que precisa do máximo potencial e seja antigo, você não precisa disso, você ativa o Airtime Fairness. Quando eu não devo ativar? Quando você tem uma rede com o roteador principal, e você tem repetidores Wi-Fi de gerações anteriores. O exemplo do roteador Wi-Fi 6 com um repetidor Wi-Fi 5, que é exatamente o cenário que eu uso aqui em casa, né? E esse repetidor, ele repete por Wi-Fi, não via cabo. Importante também, né? Repetidor é via Wi-Fi. Então, ele recebe um sinal via Wi-Fi e retransmite via Wi-Fi. Se ele for via cabo, ele é um ponto de acesso. E aí não cabe nessa regra que eu tô falando agora, né? Então, basicamente, se você tem um ponto de acesso Wi-Fi 5 com roteador, o Wi-Fi 6, não interessa, não entra na regra nem de ativar, nem de não ativar ou desabilitar o Airtime Fairness. Isso é outra história. Enfim,
tendo o repetidor Wi-Fi 5 não é bom. Ou quando você tem um notebook, tipo esse Alienware antigo que tá na tela, na verdade é um Dell XPS, desculpem. Enfim, que o nosso Sheldon Cooper está usando, ele possui Wi-Fi 3. E esse é o computador principal dele, então ele precisa do máximo de velocidade possível. Se ele habilitar o Airtime Fairness no roteador, isso obrigatoriamente vai reduzir a velocidade desse notebook antigo. E pode ser que ele precise, seja para atividades mais simples, porque ele é lento de qualquer forma, mas isso vai prejudicar o desempenho. E é basicamente isso. Você deve ativar quando você tem uma variedade grande de dispositivos com gerações diferentes de Wi-Fi, para que você tenha um desempenho estável em todos eles. E, na verdade, principalmente nos mais novos dispositivos recentes. E você não deve ativar quando você tem repetidores Wi-Fi, que não são uma boa ideia, em geral dos casos, mas funciona legalzinho, se você toma algumas precauções. Ou quando você tem dispositivos antigos e que são importantes para você. Aí alguém ainda vai perguntar, então eu já vou esclarecer. O que é um dispositivo importante? Um notebook, um celular, eventualmente um celular, vamos botar um tablet que você quer ver Netflix, YouTube, etc. Isso é um dispositivo importante. O que não é importante? Lâmpada inteligente, geladeira com acesso à internet, sei lá, o urso de pelúcia com Bluetooth, Wi-Fi, que eu não sei porque existe, mas existe, tá por aí. Eles não são importantes e eles podem estar reduzindo a velocidade da sua rede. Caso você não queira desconectar o ursinho, então você habilita o Airtime Fairness. Caso o ursinho seja importante para você, que eu defino que não é, enfim, você não ativa ou desabilita o Airtime Fairness. É isso.